Salve rapaziada, beleza? Bom, no vídeo de hoje é uma câmera um pouco diferente aqui pro início, mas não vão ficar com essa câmera aí pro resto do vídeo. É só pra me passar umas informações pra vocês, porque hoje eu vou ensinar como fazer um social media para um time. Basicamente aquelas artes de halftime, full time, que é o intervalo de jogo e quando acaba o jogo, né, que eles postam o resultado e o outro resultado, que seria o resultado do intervalo e o resultado do final do jogo. Então, bora lá. Bom rapaziada, aqui dentro do Photoshop eu já tenho a arte pronta, que provavelmente vocês já viram aí na capa do vídeo. Então, é essa aqui, ó. Então, vamos pro passo a passo, e a primeira coisa que você tem que saber é o modelo que quem vai te contratar vai usar, né? Geralmente eu uso 1080 por 1350, ou tem gente que usa 1080 por 1080. Mas isso depende de quem vai te contratar, então é só você adaptar aí o que eu tô fazendo aqui pro 1080 por 1080, ou fazer igual, ou tipo, no mesmo estilo aqui, mas isso varia do post que você vai fazendo. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser vir aqui em arquivo, novo, criar um projeto 1080 por 1350, criar. E aqui a primeira coisa que eu fiz foi criar uma linha que vai estar passando aqui na tela, que é tipo a pré-visualização quando você está rolando no feed, que ela aparece. Então o que eu fiz foi vir visualizar, novo layout de guias. Eu já passei essa pré-definição, se eu não estou enganado, eu já passei ela, mas é essa aí se vocês quiserem usar. Então dou um ok, e aí eu já tenho essas linhas aí para me guiar, e é basicamente desse quadrado que eu vou ter que botar todas as informações principais que vai aparecer na pré-visualização ali no feed. Então se a rapaziada vê, ela já sabe que pô, é aquilo que eu tô querendo falar. Isso aqui, ó, é basicamente para botar, não vai ser visto na pré-visualização, então eu tenho que focar mesmo em colocar as principais informações aqui. Bom rapaziada, a primeira coisa que eu fiz foi criar esse retângulo aqui, que é basicamente onde vai as principais informações, que é halftime e full time, que é o intervalo e quando acaba o jogo. Então bora lá criar esse retângulo aqui. Para criar ele eu usei a ferramenta retângulo, então eu selecionei ela e basicamente fiz aqui um retângulo normal, né? Criei esse retângulo. Aqui no preenchimento eu coloquei preto, porém não todo preto, né? Eu posso dar uma subida aqui até ele ficar um pouco cinza, um pouco preto, tipo nessa cor. Aqui no traçado eu posso tirar, e aí a gente já tem essa base. Só deixa eu centralizar ela aqui. Aí a gente já tem essa base. Agora é muito simples, é só você pegar ela e segurando o Ctrl você vai mexendo aqui com ela nas pontas, né, na forma como ela vai ficar. Então a gente pode pegar mais ou menos aqui, ó, que é onde está o projeto normal, e deixar ela assim. Então aí com cliques muito rápidos a gente já fez essa base, e agora a gente vai fazer o título ali, que é vamos colocar o primeiro como halftime, só de exemplo para vocês. Vou trocar a cor aqui para um branco mesmo, porque ela vai aparecer aqui dentro, então vamos colocar aqui. Vou aumentar ela, na real que eu escrevi errado aqui, né? É halftime, aí. E agora a gente vai fazer uma coisa aqui para distorcer ela, porque não dá para distorcer ela como camada de texto. Então ó, se eu aumentar ela e tentar distorcer, ó, ela fica toda errada, ó, fica todo estranho, então não dá para mim distorcer ela assim. E o que eu vou ter que fazer vai ser basicamente clicar com o botão direito aqui em cima da camada dela e converter para forma. Assim ela vira uma forma. Deixa eu tirar aqui a seleção, clico nela, e agora eu seguro o Ctrl e vou fazendo a mesma coisa, ó. Vou puxar ela até mais ou menos aqui para não perder a informação, ó. Se baseia nas guias para fazer essa parte, ó. Então você vai colocando aqui e vai tendo como exemplo aí as guias, né? Como guia as guias, né? Entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. É para isso que serve
essas linhas. Então a gente coloca aqui o half time e seria basicamente isso, só você centralizar ela de novo e aí já fica com o mesmo modelo, ó. Agora é só a gente colocar os efeitos aqui dentro. Então já temos aqui a base pronta. Agora a gente vai criar um cor sólida aqui atrás de tudo, basicamente nessa pegada assim um pouco mais cinza aí, pra gente já ter o plano de fundo. Agora é só ir colocando os efeitos e a primeira coisa que eu vou fazer é dar um Ctrl J nessa minha base aqui, puxar esse aqui para baixo e aqui eu vou jogar um sobreexposição de cor nele, basicamente naquele dourado que tinha no escudo do Newcastle, né? E uma coisa muito importante é você pegar as referências de cores do time que você vai fazer. Por exemplo, você vai fazer do Grêmio, você tem que pegar o azul, o preto, o branco, então você tem que ter essa referência aí. O Newcastle eu usei o preto e o dourado, que é uma cor que eles usam. Eu ia usar o preto e o azul, porém o azul não combinam muito. Mas aí o dourado fechou bem com o preto e aí ficou muito melhor o dourado. Então vamos selecionar aqui o dourado, como se fosse, puxando aqui para cima, como se fosse uma borda, para ficar realmente como se fosse uma borda, né? Então depois de fazer essa borda, eu joguei um logo, que é esse logo aqui, ó, do Newcastle. Deixa eu botar ele normal, como se eu tivesse pegado da internet, né? Que eu realmente peguei da internet, mas eu não vou estar indo lá no Google e mostrando pra vocês. Mas eu basicamente peguei essa logo aqui e diminuí ela para colocar aqui desse lado. Então eu vou clipar ela segurando o Alt aqui nessa base, ó, que é a principal, sem ser o contorno. E aí eu coloco ela aqui. Vou tentar, deixa eu tirar aqui esse aqui, vou tentar colocar no modo onde o preto não fique aparecendo tanto, né? Tipo, colocar em um modo tipo sobrepor, o clarear, que fica bem melhor, ó. Aí ele não fica aparecendo tanto aquele preto normal que tava, que era esse aqui, ó. Então, se eu botar o clarear, ele vai até melhorar. Aí depois a única coisa que eu fiz foi diminuir a opacidade, que é para dar esse contraste, porque o meu texto também vai ser branco, então ele tem que dar esse contrastezinho, que eu posso deixar aqui nos 24, que ele já fica de boa. Bom, rapaziada, essa parte eu tô usando mais os efeitos, então não é nada muito que tipo, seja obrigatório você usar. Eu tô mais explicando como que eu coloquei esses efeitos aqui, mas não é necessariamente obrigatório você estar usando eles. Você pode colocar o efeito que você quiser, dependendo do time que você vai fazer. Você pode até fazer essa base diferente, tipo colocar, sei lá, um triângulo aqui, colocar o nome o escudo do time, ou sei lá, o half time aqui pequenininho, ou colocar um retângulo aqui grandão e colocar half time. Você que sabe, entendeu? A arte é sua, você é livre para criar o que você quiser aqui dentro do Photoshop, não tem limitação. Não é porque eu tô fazendo dessa forma que você precisa fazer necessariamente igual. Então temos nossa base pronta, já posso selecionar tudo aqui e dar um Ctrl G e colocar como base, né? Que seria a base do Half Time aqui, que é o título do projeto. E agora a gente vai vir aqui no Half Time e colocar só um traçado realmente para dar só um destaquezinho. Vou vir aqui em traçado, vou diminuir um pouco aqui, ó, para uns, acredito que 2. Vim aqui, coloca degradê, tá? Porque cor ele vai ficar muito seco. Então coloca degradê e eu vou colocar Bom, novamente, isso depende de você, não é necessariamente obrigatório. Eu vou colocar em degradê porque no meu ele ficou melhor assim, mas de repente no seu ele fique melhor com cor, entendeu? Então vou colocar esse cor aqui, opacidade 63.
E aí ele dá esse destaquezinho aqui, um contorno meio dourado no halftime. Bom, rapaziada, então como eu já tenho a base pronta, eu já vou colocar o resto de todas as informações que eu usei aqui, que é basicamente o logo da Premier, que o jogo, vamos dizer que supostamente esteja sendo jogado na Premier League. Então vou colocar o logo da Premier League aqui. Esse logo eu fiz, porém, se eu não me engano, se eu não me engano não, né? Tem esse logo no Google, se você pesquisar. Aí só pegar ele em PNG e pintar de branco, tá? Mas eu decidi fazer esse logo, mas ele tem no Google. Então finalizamos todas as informações aqui. Vou até dar um Ctrl J e colocar título. E como é um projeto que você vai usar sempre, você pode o que? Fazer a mesma coisa com full time. Escreve full time aqui, né? Cria um texto e escreve full time, converte em forma, coloca na mesma linha como ficou nesse aqui, ó. Se eu vir nesse título, eu tenho o half time e o full time. Então eu tenho os dois modelos para quando eu quiser, tipo, para o jogo, intervalo, half time. Acabou o jogo, full time. Então eu tenho os dois modelos. Porém, para não tomar muito tempo, eu vou fazer só um. Você pode fazer o segundo. Na verdade, você deve fazer o segundo, porque você não vai perder tanto tempo, né? Porque tá ali no jogo, cara, é na hora. Você tem que mandar na hora. Então já deixa pronto para quando dá um intervalo, coloca o half time. Acabou o jogo, coloca o full time. Bom, então depois o que eu fiz foi vir novamente na ferramenta retângulo e criar um retângulo aqui, ó, mais ou menos para ter o espaço para colocar o quanto tá o jogo e o logo dos clubes. Então o retângulo vai ser mais ou menos desse tamanho, que é um tamanho legal, onde eu consigo até colocar, vou até puxar pro lado, que eu consigo colocar quanto que tá o jogo e o logo dos clubes, né? A única coisa que eu vou fazer aqui vai ser tirar esse traçado, né? E colocar a mesma cor que eu usei nesse retângulo aqui. Na verdade ele pode ser até um pouco mais escuro. Vou deixar um pouco mais escuro aí, beleza? Agora eu vou puxar ele aqui para baixo de tudo, para não ficar por cima desse negócio aqui, que seria a base, né? E aí eu vou começar a colocar as informações. Na verdade eu vou puxar ele um pouco mais pro lado para caber realmente tudo, que aqui eu acho que não vai caber. Eu vou puxar ele aqui um pouco mais pro lado, quase batendo ali. Mas é isso, já tem aí as informações. E agora o que eu vou fazer é basicamente colocar os mesmos efeitos aqui, ó, o logo do Newcastle e esse raiozinho aqui novamente, né? Então vamos pegar o logo do Newcastle. Vamos pegar ele aqui, vou dar um Ctrl V. Posso deixar nesse mesmo modo de mesclagem, só vou aumentar ele e deixar ele até mais ou menos aqui, aparecendo um pouco do cavalo ali. E aí, agora eu vou clipar ele. Aí agora a gente já tem esse logo do Newcastle aqui. Como vocês estão vendo, tem essa borda aqui. E o que eu queria é como se fosse uma continuação. Então o que eu fiz foi criar uma cor sólida com a mesma cor dessa borda. Então a gente vai vir aqui, cor sólida. Eu aproximei para pegar a cor exata. Então eu vou dar um OK. E aqui eu vou dar um Ctrl I para mim ir dando cliques, ó, que assim eu tenho um controle maior. Lógico que depois eu vou ter que aumentar isso aqui, ó, para mim realmente dar esse aí, mais ou menos assim. Eu tenho uma transição legal dessa borda pro resto da imagem. Então eu tenho essa transição que fica muito da hora. Então, rapaziada, vamos criar aqui, né, o 2, que, sei lá, é um placar, né, um placar aqui que eu inventei da minha cabeça. Vamos criar esse placar aqui, vou dar um Ctrl J, puxar para baixo segurando o Shift e vou colocar 0. Então, vamos supor que o Newcastle esteja ganhando. Vou só aumentar eles aqui um pouco para ficar um pouco maior. Aí até mais ou menos aqui eu posso colocar, ó, que fica num tamanho da hora até para mim conseguir trabalhar, que daí tem
ocupam um espaço mais grande, né? Então a gente já tem o 2-0 aqui. Vou só posicionar eles, tipo, para mim ter colocar eles no meio, né? Ter uma centralização aqui e depois colocar os logos aqui. Então eu já coloquei os logos, só vou selecionar o placar aqui, ó, colocar como placar, né? Aí, e como os logos é da sua escolha, né? Eu não vou pegar o logo lá, mostrar para vocês como eu fiz, que eu só basicamente peguei o logo, diminuí e coloquei aqui. Mas seria basicamente nessa posição, só ajustar aqui o tamanho entre eles, né? A divisão aqui entre eles, mas seria basicamente isso. Agora eu seleciono tudo, coloco aqui, dou um Ctrl G para colocar num grupo e coloco infos jogo. Aí o bom de você fazer isso é que você tem separado por grupo cada coisa. Como assim separado por grupo cada coisa, né? Você entra aqui, ó, você tem os logos e aí aqui dentro você já tem o do Newcastle. Então o do Newcastle, ele tem que estar aqui, porque é o time que eu tô fazendo a arte, né? Então ele tem que estar aqui. O Brighton, ele tá porque ele tá jogando contra o Newcastle. Então vamos supor que seja o Liverpool que esteja jogando aí contra o Newcastle. Aí eu pego o logo do Liverpool, coloco nesse mesmo tamanho e diminuo aqui como se fosse proporcional, né? Aí se o Newcastle estiver jogando fora de casa, eu só coloco esse para baixo e coloco esse para cima. E o placar é a mesma coisa. Vamos supor que o Newcastle esteja perdendo. Eu só troco. Coloco 0 e coloco 2 ou 3, sei lá, 2. Entendeu? Então eu tenho essa opção de editar. Então o importante é sempre você ter bem organizado para você conseguir editar e não se perder no que você está fazendo. Porque é algo rápido, acabou o jogo, eles já querem postar. Então 5 minutos antes de acabar, você já tem que estar produzindo ali. Então só deixa eu arrumar ali como estava, 2-0. Então é isso, né? Eu já tenho as infos do jogo aqui. E agora eu só vou completar aqui os efeitos no BG e eu já volto com vocês. Então, rapaziada, já tenho aqui o retângulo finalizado com todos os efeitos, as informações do jogo. E agora a gente vai partir para a parte final, que é basicamente onde vai ter mais alteração, né? Que é as fotos do jogo, a foto do jogador que vai estar ali. Eu usei o Bruno Guimarães, porque é brasileiro, né? Então tem que estar aí como destaque. Mas você que escolhe, na verdade não é você que escolhe, né? Quem tá ali vai pedir para você colocar. Então, bora lá. Bom, aqui no background é muito simples, é mais questão de efeito, né? Que eu vou basicamente pegar isso tudo que eu usei, até a luz, da luz até os raios aqui, e vou dar um Ctrl J. Aí eu vou jogar esses aqui que eu dupliquei pra cá. Deixa eu colocar o noise de volta. E aí eu vou jogar aqui pra baixo, que é pra basicamente não ter essa divisão, entendeu? E agora eu vou ter que usar o noise também. Deixa eu colocar o noise aqui. Aí. E vou ter que alterar essa cor, deixar ela um pouco mais escura pra não ter essa divisão. Então é mais ou menos aqui. Eu não tenho a divisão ali entre o retângulo. Então eu não tenho a divisão entre o retângulo. Então a gente já tem esse fundo aí definido já. O BG é basicamente isso. Já vamos dar converter aqui num grupo e colocar para BG. Agora vem a imagem, né? Eu tenho a imagem aqui do Bruno Guimarães. Deixa eu pegar ela aqui. Essa imagem aqui. Então eu vou colocar ela aqui dentro. Esperar carregar, né? Aí, beleza. Vou colocar mais ou menos onde eu quero e respeitando ali as linhas, né? Que essa foto vai aparecer basicamente nessa proporção. Essa parte aqui vai ficar de fora e essa também, mas essa vai ir aqui para baixo. Então agora a gente só vai fazer o recorte aqui, né? Bem fácil. Vamos recortar ela. Fechou. Agora com ela recortada, eu só vou dar um Ctrl J e remover essa máscara. Então eu tenho o Bruno Guimarães por fora, em PNG, né, no caso, e aqui a imagem da torcida aqui, né, que é aquela parte ali.
Só vou encaixar para aparecer tudo aqui, porque eu preciso dessa parte aqui inteira. Então eu tenho o Bruno Guimarães e a torcida. Agora esse fundo a gente vai jogar aqui para trás do BG. E aqui que tá a chave. Eu vou criar uma máscara e vou vir apagando essa parte aqui, ó. Então eu vou apagando com fluxo bem baixo. Você vem apagando e vai dando uns cliques aqui, ó. E vai apagando para deixar meio preto, para dar essa tipo, como se tivesse ali um fundo, entendeu? É mais, não é muito um fundo meio apagado assim, né? E aí a gente joga o Bruno Guimarães aqui para baixo da base e eu tenho esse efeito. Porém, eu vou ter que jogar ele um pouco para cima, aí, porque ficou meio estranho aqui, ó, essa parte do jogador, como se fosse um espírito, sei lá. Aí eu preciso deixar ele centralizado aqui. E aí a gente já tem a imagem do Bruno Guimarães. Rapaziada, é só ir colocando, sei lá, um equilíbrio de cores aqui. Eu vou clipar nessa imagem do fundo para deixar um pouco amarela ela. Aí, amarelar ela um pouco. E seria isso. Aí eu já posso colocar como foto de fundo. Aí, dependendo do jogador que você usar, você só coloca uma foto de fundo, né? Deixa eu arrumar aqui, que ele tá com um quadrado aqui. Aí. E aí, você, dependendo do jogador e da foto, você coloca aqui de fundo, que ele vai ficar muito da hora. E depois, eu fiz uns efeitos básicos aqui no Bruno Guimarães, que foi jogar um topaz, um camera raw e depois um matiz de saturação. Então vou fazer esses efeitos aqui e já volto com vocês com ele finalizado. Então, finalizamos ela aqui com o tratamento, tudo perfeito. Eu separei ela aqui, ó, como foto jogador. Então, sei lá, se eu quiser usar aqui o Benrama, ou o Benrama não, o Maximan, eu coloco uma foto do Maximan, ajeito aqui o fundo, ajeito os efeitos, que é só passar para ele, coloco o matiz de saturação nele e aí a gente já tem a foto com um Maximan. Se eu quiser mudar o título, eu tenho o half time e o full time. Se eu quiser mudar, sei lá, as infos do jogo, eu já coloco 3-0, 3-1. Se eu quiser mudar o logo, eu coloco o Newcastle e Liverpool. Então, eu tenho essa opção aí de estar sempre mudando e alterando. E isso que é o bom, e você ter a base, né? A base seria basicamente essa aqui, ó. Vamos tirar tudo que tem de informação, e essa aqui seria a base. Você tem a base, aí você vem com o fundo, as infos do jogo, foto do jogador, a logo da Premier, e daí o efeito final, que é para dar um toque aí de capricho. Então, finalizamos mais uma arte fodástica. Se bater aquela meta de 50 likes, eu libero esse PSD aí para vocês. E os últimos vídeos vêm batendo a meta, vocês estão aí querendo aprender cada vez mais. Então é isso, bora bater essa meta para liberar esse PSD para vocês. Tamo junto, agradeço demais a você aí que viu o vídeo até agora e é nóis.